E aí, meus amigos, passada aquela adrenalina natural do Clássico Grenal, sempre complicado o Clássico Grenal, 0 a 0 na arena, é preciso fazer uma pergunta e ficou uma grande pergunta no ar. Quem vai dizer para Renato que o time diminuiu de tamanho? Porque a gente avaliou tecnicamente os jogadores e eu fui dormir com essa sensação, eu fui dormir com a sensação de que o Grêmio não jogou mal. Eu fui dormir com a sensação de que tecnicamente os jogadores não foram mal. E quando a gente acaba analisando isso, a gente chega à seguinte conclusão: o que está acontecendo de fato com o time do Grêmio? E a pergunta, obviamente, surge e precisa ser feita. Alguém precisa cobrar o técnico Renato Portaluppi. Porque taticamente o Grêmio diminuiu de tamanho e o Grêmio não tem mais as ações coletivas que tanto foram valorizadas no curso dos últimos anos. E foram valorizadas e Renato recebeu todos os elogios possíveis neste período. Então me parece que essa é a importância do momento. Alguém dentro do Grêmio precisa se levantar para cobrar o técnico Renato Portaluppi. E cobrar não a ponto de ir embora, nada nesse sentido. É cobrar em perguntar para ele o que de fato o Grêmio precisa fazer para melhorar. Porque a gente sabe de toda a relação do Renato com o Grêmio, a gente sabe que as coisas precisam sempre ser valorizadas e o Renato é de fato muito valorizado. Mas nesse momento nós precisamos cobrar, nós precisamos fazer uma avaliação um pouco mais definitiva sobre o trabalho dele no sentido de diminuição do tamanho do Grêmio. E isso me preocupa muito. Então, passado o jogo, passado essa euforia, vendo que tecnicamente os jogadores do Grêmio estão longe de ser ruins, o Grêmio precisa fazer uma cobrança em cima do rendimento geral da sua equipe. E isso também tem que ser olhado do ponto de vista físico. O Grêmio perdeu o combate físico com o Internacional ontem. O jogo físico proposto pelo Inter, um jogo de faltas, um jogo picotado, o Grêmio não conseguiu jogar porque o Grêmio sentiu fisicamente. É evidente isso. Então a gente precisa fazer uma avaliação um pouquinho maior. Por quê? Porque nós estamos numa época muito boa para fazer isso. Nós estamos vivendo um início de temporada ainda, onde os ajustes são naturais e devem ser feitos. Mas isso só existe se houver contraponto. E o contraponto, neste momento, precisa partir de alguém de dentro do Grêmio, da direção ou até mesmo da comissão técnica. O Alexandre Mendes, que costuma sempre nos ouvir, querido amigo Alexandre Mendes, pode ser o homem a fazer esse contraponto com o Renato. Não dá para deixar exatamente como está. O Grêmio precisa mais do que está apresentando, precisa jogar mais do que está jogando, precisa voltar a ter as ações coletivas tão valorizadas por todos. Posse de bola, agrupamento, jogo apoiado, qualidade e efetividade ofensiva, jogo coletivo. O Grêmio precisa voltar a ter todas essas questões que foram, repito, muito valorizadas durante todo o período de Renato Portaluppi à frente do Grêmio. Começou antes disso, é verdade, lá em 2015, ainda com o Roger, mas que nos últimos meses, sobretudo no último ano e neste início de temporada, se perdeu, as coisas acabaram saindo, parece que escapando pelos dedos. O Grêmio virou um time que joga pela sua individualidade, joga pela qualidade individual dos seus jogadores, que são ótimos jogadores, todos eles, né? Ontem o Grêmio fez um jogo onde Jeromel foi esplêndido, onde Lucas Silva foi muito bem, onde PP entrou e deu continuidade às coisas também. Então são situações que de fato preocupam a gente, porque a gente sabe que pode mais do que está apresentando. Um Grêmio que consegue ser sempre um Grêmio forte quando as suas individualidades resolvem. As individualidades não resolvendo, precisa entrar a parte tática para solucionar os problemas. E ontem a supremacia tática do Inter foi evidente e o Grêmio tem um time melhor, tem jogadores melhores ainda do que o Internacional e não pode ser suprimido ou ser tão controlado como foi ontem do ponto de vista tático pelo Inter. Precisa fazer suporte tático, precisa fazer isso para poder também construir vitórias nos espaços do campo para que a individualidade, lá onde a individualidade tem que aparecer, decidam a partida. Que alguém cobre Renato Portaluppi. Esse é o pedido da manhã. Lembrando que a gente passa esse jogo com a sensação de que a distância do Internacional para o Grêmio diminuiu. Mas a gente tem a certeza que os jogadores do Grêmio não desaprenderam. E quando a gente critica tanto as individualidades, a gente tem que
tentar englobar, é mais ou menos como uma aula de uma criança. Se um vai mal na prova, a culpa é de quem não estudou. Se todos vão mal na prova, a culpa é do professor. E nesse momento a gente tem que olhar e dizer o seguinte, opa, diminuiu a capacidade dos seus jogadores e a culpa é do processo tático que o Grêmio está desenvolvendo. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui do bairro da Tristeza, aqui é a Praça da Tristeza, linda Praça da Tristeza. A gente está aqui para tomar um café pela manhã, lembrando que o jogo de ontem foi um jogo que fez eu dormir muito pouco. Fiquem com a gente, compartilhem o conteúdo, cliquem no sininho e vamos construir essa página de gremista para gremista. Um abraço e até a próxima.